Imagine viver em um mundo onde não existem leis escritas, onde cada ofensa, cada dívida não paga, cada disputa de terras ou de honra era resolvida com a força das próprias mãos. Um mundo em que a vingança pessoal substituía a justiça e a palavra do mais forte valia mais que qualquer verdade. Esse era o cenário da antiga Mesopotâmia, milhares de anos atrás, antes que um homem decidisse mudar o rumo da história. Por volta de 1754 a.C., no coração da Babilônia, ergueu-se uma figura que marcaria para sempre a trajetória da humanidade. Hammurabi, um rei que não apenas expandiu seu império por meio da guerra e da diplomacia, mas que também ousou algo ainda mais grandioso: organizar, pela primeira vez, um conjunto de leis escritas que deveria ser seguido por todos. O Código de Hammurabi não foi apenas um punhado de regras. Ele foi um divisor de águas entre a barbárie e a civilização, entre a lei do mais forte e a tentativa de uma justiça universal. Gravado em uma imensa estela de pedra, exposto diante de todos, o Código transformou a relação entre governantes e governados, ricos e pobres, livres e escravos. E hoje, mais de 3 milênios depois, continuamos a lembrar de Hammurabi não apenas como um conquistador, mas como o homem que ousou escrever a primeira grande lei da humanidade. A história do Código de Hammurabi começa na terra onde tudo parecia convergir para o nascimento da civilização, a Mesopotâmia. Localizada entre os rios Tigre e Eufrates, essa região fértil deu origem a algumas das cidades mais antigas do mundo, como Uruk, Ur, Lagash e, mais tarde, a poderosa Babilônia. Foi ali que surgiram a escrita cuneiforme, as primeiras cidades-estado organizadas, e os templos dedicados a deuses que representavam as forças da natureza. No início do segundo milênio antes de Cristo, a Mesopotâmia era um verdadeiro mosaico de povos e culturas. Sumérios, acádios, amoritas e outros grupos disputavam terras, rotas comerciais e influência política. Era uma época marcada por alianças frágeis e rivalidades intensas, em que cada cidade-estado erguia suas muralhas, não apenas para mostrar poder, mas também para se proteger dos vizinhos. É nesse cenário que surge Hammurabi, pertencente à dinastia Amorita. Os Amoritas eram um povo semita que havia se estabelecido na região da Babilônia por volta de 1894 a.C., fundando uma nova linhagem real. Quando Hammurabi sobe ao trono, em 1792 a.C., a Babilônia ainda era uma cidade secundária, longe de rivalizar com os grandes centros da Mesopotâmia, como Larsa e Eshnunna. Mas o jovem rei tinha ambição. Ele governava em um tempo em que a legitimidade de um monarca não vinha apenas da espada, mas também do favor dos deuses. Para os mesopotâmios, o rei era escolhido pelos deuses como guardião da justiça e do equilíbrio cósmico, conhecido como Maat pelos egípcios, e chamado de Kitum-u-Misharum pelos babilônios, a ideia de verdade e ordem. Isso significava que governar não era apenas conquistar territórios, mas também manter a harmonia entre os homens e os deuses. Assim, Hammurabi começa sua jornada em um palco, onde a política, a religião e a guerra se misturavam de forma inseparável. Um rei pequeno em um reino ainda modesto, mas prestes a escrever seu nome na eternidade. Quando Hammurabi assumiu o trono da Babilônia, em 1792 a.C., ele herdou um pequeno reino cercado por inimigos muito mais poderosos. Ao sul, a cidade de Larsa, governada por Rin-Sin, controlava vastas áreas férteis e importantes rotas comerciais. Ao norte, o reino de Eshnunna dominava a entrada para o Vale do Tigre, e mais distante, os poderosos assírios aguardavam a oportunidade de expandir suas fronteiras. Mas Hammurabi não era um rei comum. Em vez de se lançar de imediato em guerras arriscadas, ele iniciou seu governo consolidando o poder interno. Melhorou o sistema de irrigação que garantia a fertilidade das terras, fortaleceu muralhas e templos e buscou o apoio dos sacerdotes e da elite comercial. Com isso, a Babilônia começou a florescer não apenas como centro político, mas também como cidade sagrada, dedicada especialmente ao deus Marduk.
que em breve se tornaria a divindade suprema do panteão babilônico. Com diplomacia e astúcia, Hammurabi construiu alianças temporárias, ora se aproximando de Larsa, ora dos Elamitas, ora dos reis de Mari, uma importante cidade situada às margens do Eufrates. Ele sabia esperar o momento certo, e quando seus rivais começaram a enfraquecer por disputas internas e guerras prolongadas, Hammurabi agiu. Ao longo de seu reinado, ele conduziu campanhas militares decisivas. Primeiro, voltou-se contra Eshnuna, derrotando seus exércitos e anexando suas terras. Em seguida, aproveitou-se da decadência de Mari, conquistando a cidade e eliminando um importante centro de poder. Por fim, enfrentou Rim-Sin de Larsa, o governante que por mais de meio século havia controlado o sul da Mesopotâmia. Após uma longa campanha, Hammurabi triunfou, incorporando Larsa ao seu império. Em poucas décadas, aquele pequeno reino se transformara em um império que dominava toda a Mesopotâmia central e meridional. A Babilônia florescia como nunca. Suas muralhas cresciam, templos eram erguidos, mercados fervilhavam e a população atingia números impressionantes para a antiguidade. Estima-se que cerca de 200.000 pessoas vivessem ali em seu auge, tornando-a uma das maiores cidades do mundo antigo. Hammurabi não apenas conquistava cidades, mas também as integrava em um sistema administrativo eficiente, garantindo tributos, soldados e obediência. A Babilônia, que antes era apenas mais uma cidade entre tantas, agora se erguia como a capital de um dos maiores impérios da antiguidade. E Hammurabi, antes um rei secundário, tornava-se o governante supremo da terra entre rios. O reinado de Hammurabi não foi apenas um caminho de vitórias lineares. Para transformar a Babilônia em potência, ele precisou enfrentar inimigos formidáveis e lidar com intrigas que podiam derrubar até mesmo o mais habilidoso dos reis. No início de sua expansão, Hammurabi sabia que não poderia vencer todos os adversários de uma vez. Assim, usou a diplomacia como arma. Fez alianças com os reis de Mari e até com o poderoso Rim-Sin de Larsa, esperando a hora certa de voltar-se contra cada um deles. Esses pactos eram frágeis, sustentados por conveniências temporárias, mas serviam para manter o equilíbrio enquanto a Babilônia se fortalecia. Uma das maiores ameaças vinha de Eshnuna, cidade localizada ao norte, que controlava passagens estratégicas no Vale do Tigre. Eshnuna mantinha alianças com povos montanheses e era conhecida por suas campanhas agressivas. Hammurabi, com habilidade, esperou até que Eshnuna estivesse enfraquecida por guerras contra os Elamitas para lançar seu ataque. O resultado foi devastador. O reino caiu e suas terras foram incorporadas à Babilônia. Mas talvez o mais emblemático dos conflitos tenha sido contra Rim-Sin de Larsa. Este governante, que já reinava há mais de 50 anos, era considerado quase invencível. Seu controle do sul mesopotâmico fazia dele um rival direto da Babilônia. Hammurabi, inicialmente, manteve uma aliança com Larsa, mas, quando percebeu que Rim-Sin enfraquecia, aproveitou-se da ocasião para declarar guerra. A campanha foi longa e sangrenta, marcada por batalhas ao redor de canais e muralhas fortificadas. No fim, Hammurabi saiu vitorioso e anexou Larsa, consolidando seu domínio sobre quase toda a Mesopotâmia. No entanto, as guerras não eram os únicos desafios. A própria administração de um território tão vasto exigia controle constante. Cidades recém-conquistadas podiam se rebelar, chefes locais podiam se recusar a pagar tributos, e alianças com outros reis eram constantemente testadas. Hammurabi respondeu com firmeza. Nomeava governadores leais, construía fortalezas e mantinha a vigilância sobre todos os pontos do império. Ao mesmo tempo, ele reforçava sua imagem não apenas como guerreiro, mas como rei da justiça, aquele que havia recebido dos deuses a missão de manter a ordem. Essa combinação de espada e lei, de força e legitimidade divina, foi o que sustentou sua autoridade diante de inimigos e súditos. Mas o verdadeiro ápice de sua obra ainda estava por vir. Um feito que não se conquistava com exércitos, mas com palavras gravadas em pedra. Após consolidar seu domínio sobre a Mesopotâmia,
Hammurabi buscou algo que fosse além da guerra. Ele queria eternizar sua autoridade, garantir que sua voz ecoasse mesmo após sua morte, e, acima de tudo, estabelecer um sistema que mantivesse a ordem em um império tão vasto e diverso. Foi então que nasceu uma das mais extraordinárias criações da antiguidade, o Código de Hammurabi. Por volta de 1754 a.C., Hammurabi ordenou que um conjunto de leis fosse inscrito em uma imensa estela de diorito negro, com quase 2,5 metros de altura. No topo da pedra, esculpiu-se uma cena simbólica. Hammurabi, diante do deus Shamash, o deus da justiça, recebendo dele o cetro e o anel, símbolos do poder real. Essa imagem transmitia uma mensagem clara. As leis não eram apenas vontade de um rei terreno, mas um mandamento divino. Não foi o primeiro conjunto de leis da história. Os sumérios, séculos antes, já haviam redigido códigos como o de Ur-Nammu, por volta de 2100 a.C. Mas nenhum chegou até nós tão completo, detalhado e preservado quanto o de Hammurabi. O código reunia 282 leis que cobriam praticamente todos os aspectos da vida cotidiana: comércio, agricultura, família, herança, contratos, crimes e punições. Seu princípio fundamental era a busca por uma justiça proporcional, expressa na famosa máxima olho por olho, dente por dente. Essa ideia, conhecida como Lei de Talião, estabelecia que a pena deveria ser equivalente ao crime cometido. Mas o código não era apenas vingança legalizada. Ele também tinha medidas de proteção social. Por exemplo, determinava indenizações para vítimas de acidentes, regulamentava salários e até protegia os mais pobres de abusos dos ricos e poderosos. Ao mesmo tempo, refletia a estrutura hierárquica da sociedade babilônica. A punição para um crime variava de acordo com a posição social da vítima e do agressor. Algumas leis, vistas hoje, soam duras ou até cruéis, mas revelam a lógica da época. Se uma casa construída por um mestre de obras desabasse e matasse o proprietário, o construtor era condenado à morte. Se a tragédia tirasse a vida do filho do dono, o filho do construtor seria executado em compensação. Já em acidentes menos graves, como ferimentos, muitas vezes a punição era o pagamento em prata. Essas regras, ao mesmo tempo severas e pragmáticas, demonstravam a tentativa de organizar responsabilidades em uma sociedade complexa. Essas diferenças e peculiaridades mostram que a justiça de Hammurabi não era igualitária como entendemos hoje, mas, para sua época, representava um avanço gigantesco. Pela primeira vez, as regras de convivência estavam escritas e expostas publicamente, gravadas em pedra para que todos as vissem. Ainda que a maioria da população fosse analfabeta, a simples presença da estela em locais públicos servia como lembrete. A justiça tinha forma, tinha texto e não dependia apenas do humor ou capricho de um governante. O impacto foi imediato. O Código de Hammurabi deu ao rei não apenas a imagem de conquistador, mas de legislador. Ele se transformou em símbolo da ordem, um rei escolhido pelos deuses para estabelecer equilíbrio em uma terra marcada por guerras e disputas. E, com isso, Hammurabi alcançou seu auge. Não era apenas o senhor da Babilônia, mas o homem que havia imposto, pela primeira vez na história, a ideia de que ninguém está acima da lei. O reinado de Hammurabi durou mais de 4 décadas, um período longo e marcante para a Mesopotâmia. Até seus últimos anos, ele foi visto como o rei que unificara as cidades-estado rivais sob a bandeira da Babilônia. Mas, como todo o império construído pela espada, sua obra carregava em si a semente da fragilidade. Nos últimos anos de vida, Hammurabi já não era o jovem estrategista que marchava à frente dos exércitos. As campanhas militares diminuíram e os problemas internos começaram a se acumular. A administração de um território tão vasto exigia atenção constante. Rebeliões em cidades recém-conquistadas, disputas entre governadores locais e a eterna ameaça de povos estrangeiros nas fronteiras. Ainda assim, até sua morte, por volta de 1750 a.C., Hammurabi conseguiu manter o controle. O verdadeiro teste viria depois. Seu sucessor, Samsu-iluna,
não tinha o mesmo talento militar, nem a mesma autoridade carismática. Pouco após a morte do grande rei, revoltas começaram a explodir em várias partes do império. Povos subjugados viram na sucessão uma oportunidade para recuperar a independência, e novos inimigos, como os cassitas e os hititas, começaram a pressionar as fronteiras. A Babilônia, que sob Hammurabi havia se erguido como capital de um império glorioso, logo entrou em declínio. Em poucas décadas, grande parte das conquistas foi perdida. O sonho de uma Mesopotâmia unificada, sob um só trono, desmoronava. Mas mesmo diante da queda, a figura de Hammurabi não se apagava. Enquanto seus sucessores enfrentavam derrotas e traições, o nome do rei que dera leis à humanidade já havia se transformado em lenda. Sua estela, fincada na pedra, resistiria ao tempo muito mais do que as muralhas que cercavam a Babilônia. O império podia ruir, mas a ideia de justiça escrita estava destinada a atravessar os séculos. O império de Hammurabi declinou com rapidez após sua morte, mas o legado de seu código de leis sobreviveu ao tempo. Gravado em pedra, ele não dependia da memória dos homens, nem da estabilidade de um trono. Era um testemunho físico de que a justiça poderia ser organizada, registrada e transmitida de geração em geração. Durante séculos, as cidades da Mesopotâmia continuaram a copiar, adaptar e reinterpretar leis inspiradas no modelo de Hammurabi. Muitos códigos posteriores, como o de Eshnunna ou as leis assírias, traziam claras influências da obra babilônica. Mesmo quando os próprios babilônios perderam poder político, o conceito de um corpo de leis escrito permaneceu como parte da identidade da região. A importância do código, porém, não parou ali. Quando os hebreus compuseram suas próprias leis, como as que aparecem no Antigo Testamento, é impossível ignorar semelhanças em princípios de proporcionalidade, de contratos e de organização social. O eco do trabalho de Hammurabi atravessava fronteiras culturais. Mas talvez a parte mais fascinante da história do código tenha acontecido milhares de anos depois. Em 1901, uma expedição arqueológica francesa, liderada por Jacques de Morgan, descobriu no atual Irã a célebre estela de diorito com as leis inscritas. Ela havia sido levada para lá séculos antes, provavelmente como espólio de guerra pelos elamitas. Quando os arqueólogos a encontraram, o mundo moderno se deparou pela primeira vez com a mais antiga lei escrita da humanidade quase intacta. Desde então, o Código de Hammurabi passou a ser estudado em universidades, museus e escolas, não apenas como documento jurídico, mas como símbolo do nascimento da civilização organizada. Hoje, a estela original pode ser vista no Museu do Louvre, em Paris, onde impressiona milhões de visitantes com sua imponência silenciosa. O nome de Hammurabi, que poderia ter sido esquecido, como o de tantos reis da antiguidade, sobrevive não apenas nas páginas da história, mas como marco fundamental na ideia de que sociedades só existem quando há leis capazes de reger a vida em comum. A história de Hammurabi nos mostra que impérios podem nascer e cair, mas certas ideias são mais fortes do que muralhas ou exércitos. Sua Babilônia desapareceu há milhares de anos, engolida pelas disputas da Mesopotâmia, mas o código que ele deixou permanece como um marco eterno da civilização. Foi o início da noção de que a justiça não deveria depender apenas da força do mais poderoso, mas de regras claras, conhecidas e respeitadas por todos. Ao contemplarmos a estela de pedra exposta no Louvre, podemos imaginar o impacto que ela causava há quase 4.000 anos, quando os súditos da Babilônia viam pela primeira vez um conjunto de leis gravado diante de seus olhos. Era o início de um novo tempo, em que até os deuses pareciam falar através da palavra escrita. E essa é a grande herança de Hammurabi: provar que a ordem e a justiça podem ser construídas sobre palavras eternizadas na pedra, mais duradouras do que qualquer coroa. Se você gostou dessa viagem pela história antiga, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você continua acompanhando outras narrativas sobre os povos e impérios que moldaram o mundo em que vivemos. Até o próximo vídeo!